Eu falo muito rápido, então tem que estar claro, mais ou menos, o microfone, senão não dá para entender. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui. É uma satisfação enorme estar nessa jornada de política pública. Eu vou sintetizar os meus agradecimentos aqui à Olga e à Valéria, a Zaira, que está passando ali, a todo o povo da universidade e da pós-graduação em políticas públicas, e engrenar logo, porque nós já estamos com o tempo bem avançado. Não é isso? Então vamos rápido e acelerado. Eu preparei uma conferência enorme que eu já estou aqui cortando e diminuindo, e vou tentar ver, porque eu queria pegar 3 pontos que são 3 pontos importantes. 1, a importância da Revolução Russa. 2, a diferença entre reforma e revolução. 3, burguesia, empresariado e política pública no Brasil contemporâneo. Bom, então, não vai dar tempo de fazer tudo, vocês viram que são 3 conferências, então não vamos fazer, vou fazer uma só, calma. Então a gente começa bem rapidinho para dizer que não tem receita de revolução. Perdido, a Revolução Russa não teve validade somente para o mundo soviético. A Revolução Russa infletiu, alterou, expandiu e assegurou reivindicações populares no planeta inteiro, e eu tenho a impressão que esse tema vai aparecer nas diversas mesas, para as mulheres contra o racismo, etc., mas são outras questões. Portanto, a vigência da Revolução Russa não se esgota nem no momento de 17, nem no momento do pós-guerra, quando foi a existência da Revolução Russa que obrigou ao conjunto de burguesias imperialistas europeias, estadunidenses, asiáticas e da América do Sul, que também tem suas burguesias, depois eu vou chegar nisso, que obrigou esse conjunto dessas burguesias a, em maior ou menor escala, construir políticas de bem-estar. Portanto, a socialização da existência, que foi, digamos, a grande questão teórica da Revolução Russa, segue como uma necessidade muito mais crucial do que foi em 17. Muito mais urgente do que foi em 17. E a socialização da existência passa por todos os âmbitos da vida, pela política, pela economia, tanto no sentido restrito, aquele da satisfação das necessidades básicas, que pelo menos 1/3 do planeta não tem satisfeitas: alimentação, saúde, transporte, habitação, educação e acesso à educação em todas as escalas, satisfação das necessidades básicas, isso é o mínimo, mas no direito amplo, que é a possibilidade de decidir sobre os processos produtivos, o que vai ser produzido e o que não vai ser produzido. Isso só realmente grandes processos revolucionários. Isso para não falar dos direitos, da questão hoje da natureza, da preservação da natureza, ou da construção de um sociometabolismo entre humanidade e natureza que seja humano e que, portanto, humanamente a gente possa lidar com a natureza da qual fazemos parte. Nós não estamos fora da natureza. Nós fazemos parte íntima, íntegra nisso, sem falar da questão da igualdade, da cultura, da ciência, etc. Então, essa primeira parte acaba aqui para lembrar que a Revolução Russa não foi só apenas alguma coisa que se limitou a 17 e tenha se limitado ao espaço soviético. Ela é um marco na história da humanidade, ela é uma exigência e é uma urgência hoje, muito mais do que em 17. Segundo ponto, também rapidinho, para ver se eu chego no terceiro: reforma e revolução. Bom, nem precisaria mais falar disso, porque nós tivemos uma aula completa com a Olga sobre as tensas e contraditórias relações entre reforma e revolução. Eu vou, portanto, aproveitar muito do que ela falou e vou trazer um pouco para a situação brasileira, num viés bastante crítico. Então, primeiro é lembrar que não há reforma
se não houver processos revolucionários, ou seja, organizativos das massas populares pela base. Nunca, em nenhum caso, a reforma na direção, essa direção que a Olga apontou, na direção da ampliação dos direitos das classes trabalhadoras, que não resultasse de pressões no sentido de alterar as condições principais fundamentais. A gente pode até ter pequenas reforminhas, mas até existem. Mas isso que é Rosa Luxemburgo, que deu a grande discussão da contraposição ou possibilidade de aliança entre reforma e revolução, só houve grandes reformas quando teve revolução, lamento. E o próprio caso cubano é talvez o mais importante no caso da América Latina. Cuba não se chama uma reforma democrática, Cuba é uma revolução socialista. E isso não é pouco, é fundamental. Eu acho que eu tenho total acordo com as questões que a Olga foi colocando. O que eu iria dizer era introduzir só mais uma. A Olga disse que tem reformas pró-populares e reformas antipopulares. Eu vou acrescentar só mais um termo que eu vou trazer de um grande amigo, que tem muita gente do serviço social, de um grande amigo falecido, infelizmente, precocemente, do serviço social, que foi Carlos Nelson Coutinho, que foi um pensador muito importante. Bom, por que eu trouxe Carlos Nelson? Além dele ser um amigo querido do coração, daquelas pessoas raras, um baiano muito especial, o Carlos Nelson, com a minha discordância, sempre se autodesignou um reformista revolucionário. Então ele botava assim: eu sou um reformista revolucionário com um hífen, um tracinho, unindo os dois. Assim, foi uma característica dele. Eu brincava muito com ele, dizendo que ele estava salvo por um hífen, e que era pouco, mas essa é uma expressão dele mesmo. Bom, e foi nas discussões com Carlos Nelson, e esse é o segundo ponto, reforma e revolução, que o Carlos Nelson contava uma piada sobre a trajetória dele nos partidos. Ele disse que ele entrou no PT, quando ele entrou no PT, ele vinha do PCB. Aí, do PCB, ele entrou no PT. Quando ele chegou no PT, ele era a ala esquerda do PT. E em 10 anos, o PT tinha passado para a direita e ele não tinha se mexido, ele tinha ficado no mesmo lugar. Que depois ele saiu do PT e foi para o PSOL. Que ele chegou no PSOL pela ala. Não, olha só, minto. Quando ele chegou no PT, o Carlos Nelson, ele era visto como a direita do PT. Ele ficou lá no lugar dele, do reformista revolucionário, e o PT foi se deslocando. Quando ele viu, ele já estava na extrema esquerda do PT. Sozinho. Aí ele saiu e foi para o PSOL. Bom, mais ou menos aconteceu a mesma coisa. Ele era muito mais saboroso contando isso. Mas o que é muito importante é que o Carlos Nelson lembrou, desde o início do século XXI, muito precocemente, desde os governos Lula, ele pegou só o comecinho do governo Dilma, morreu em 2012, que o que nós estávamos assistindo no Brasil não eram reformas, eram contra-reformas. Isso é bem importante. O Carlos Nelson é um gramsciano, ele tinha muito cuidado com os termos. Eu não vou aqui abrir as discussões que nós tivemos, nem tudo eu estou de acordo com as reflexões do Carlos Nelson, mas eu tenho muito respeito à coerência e à integridade dele. Eu estou trazendo o Carlos Nelson para a gente pensar que o século XX no Brasil se caracteriza pela ausência do horizonte estratégico revolucionário e anticapitalista. E a ausência desse horizonte revolucionário, estratégico e capitalista significa não organização da classe trabalhadora para o enfrentamento das formas de luta contra o capital, da maneira como o capital está organizado na atualidade. Do que deriva um processo de contra-reformas que, de alguma forma, e eu estou citando o Carlos Nelson, destitui as classes trabalhadoras da capacidade de interferir diretamente
tanto no processo produtivo, quanto no processo político, quanto na sociabilidade da vida. Portanto, interferir ideopoliticamente. E bem, eu estou falando de um processo de duração de governos direcionados por partidos cuja origem é operária e popular. Portanto, é algo de muito grave. Em nada, o fato de que esse partido tenha realizado contra-reformas justifica, explica ou permite qualquer concessão à barbárie de um golpe de Estado palaciano, jurídico, parlamentar e midiático que vivemos no Brasil. O Fora Temer, que a gente gritou aqui com bastante gás e garra, e a Internacional, que a gente cantou idem com gás e garra, são condição fundamental da nossa existência. É Fora Temer, é golpe, é a burguesia dando golpe na ordem jurídica burguesa. É dramático. Mas nós vamos ter de enfrentar não repondo e recolocando as fragilidades nas quais entramos, mas construindo para além desses limites. Eu acho que esse é o desafio que a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Bolivariana, todas as revoluções, Revolução Chinesa, Revolução Mexicana, todas as revoluções que nós vivemos, principalmente no século XX e algumas iniciando no século XXI, o desafio é o enfrentamento do capital, é a defesa da espécie humana. Mas é da espécie humana. E a nossa tarefa, enquanto pesquisadores, é entender as formas pelas quais esse capital e esse capitalismo se reproduzem na atualidade. E, de alguma maneira, se colocam como condição de existência, naturalizando as formas, as formas de vida do capital. E, de alguma maneira, procurando fazer, que é o que esse golpe está fazendo, porque, na verdade, se vocês observarem, o golpe ele não incide nem sobre todas as políticas do PT, porque uma parte das políticas que está sendo feita agora já estavam elaboradas dramaticamente. Não adianta a gente fechar o olho para um lado ou fechar o olho para o outro. Esse golpe incide sobre o conjunto da classe trabalhadora. Olha bem o que eu acho, pode ser que eu me engane, mas de maneira a bloquear, a devastar o que já existe, a bloquear a possibilidade da emergência de formas organizadas de luta das classes trabalhadoras. Será possível ter lutas, será possível ter lutas esparsas e dispersas. Mas o objetivo é bloquear a possibilidade de organização geral. Eu não vou discutir aqui a conjuntura que foi o golpe, porque eu acho que a minha visão é um pouco diferente. Eu acho que esse golpe é um golpe oportunista, de circunstância, é uma quadrilha que está tentando se salvar por um lado, vendendo todo o resto por outro, todo o resto do país pelo outro lado. Então, eu acho que é uma discussão bastante complexa. Acho que a burguesia brasileira está até aqui, mas tem inúmeras contradições no seu anterior. Eu acho que não é agora o momento de analisar o golpe, que não faz nem reforma, muito menos revolução. O golpe no Brasil é a expressão contra-revolucionária, preventiva, ativa e o roubo sobre a classe trabalhadora. É isso que nesse momento, é o golpe. Agora, o que eu queria falar? Terceiro ponto, que é das burguesias, empresariado e políticas públicas. Nos últimos, desde 88, a gente vem assistindo um aumento do que eu chamo ativismo burguês. Eu não vou poder explicar tudo, eu vou fazer um pedacinho, mas aí eu espero que tenha curiosidade para a gente poder seguir adiante. No caso brasileiro, a partir da década de 90, cresce
entidades associativas voltadas para setores populares. Alguns, a Lúcia Neves, por exemplo, vai chamar isso da direita para o social. Enquanto a gente vai ter um partido de esquerda voltado para expandir o capital, uma esquerda para o capital, a gente vai ter uma direita voltada para o social. A pesquisa sobre essas formas da direita na base social ainda são muito insuficientes. Eu acho que elas são fundamentais que a gente avance nelas. No cenário internacional, as formas associativas burguesas de escalas regionais, nacionais, internacionais, continentais ou internacionais se expandem principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ganham um salto enorme após os anos 70 e 80. No caso brasileiro, o salto é na década de 90, desse associativismo empresarial. E não é à toa. O salto nos anos 90 é para impedir, bloquear, desde o nascedouro das lutas populares, desde ali onde elas nascem, bloquear e impedir que elas se constituam em expressões da classe trabalhadora. Então a gente vai ter um conjunto de lutas, todas elas legítimas, todas elas nascidas no solo das classes trabalhadoras, especialmente as lutas antirracistas e as lutas feministas, mas não só. Luta pela cultura popular, vai ter uma sequência de lutas de primeira linha na década de 90, que seguem no século XXI, sobre as quais começa a acontecer um fenômeno interessante, que é o financiamento de instituições sem fins lucrativos, para assegurar que essas lutas organizem os seus intelectuais. É lógico que a gente conhece as mais conhecidas, né? Fundação Ford, Fundação Rockefeller, mas não é dessas que eu quero falar. Eu quero falar das entidades brasileiras que foram se constituindo nesse período, à imagem e semelhança das suas congêneres americanas, porém não só americanas, porque as grandes fundações francesas, italianas, alemãs, espanholas também estão aqui, assim como a Vale. Vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Vale do Rio? Antigamente Vale do Rio Doce? A Vale tem uma fundação aqui no Maranhão, onde essa fundação procura entrar dentro das escolas públicas e da saúde pública ao longo de toda a estrada de ferro Carajás, que é uma vergonha que tem esse nome, porque a Vale tem um conjunto de publicações sobre as necessidades da população, nas quais, necessidades educacionais da população, aqui, isso aqui é Maranhão e Pará, mas o caso que foi estudado é especificamente no Maranhão, onde elabora um diagnóstico das necessidades da população e implementa políticas em parceria com as secretarias de educação, as secretarias de saúde, dentro dos municípios. Dos municípios que estão na beira da estrada de ferro, que, como vocês sabem, simplesmente não tem travessia. Eu não sei se quem mora em São Luís tem ideia do trem de Carajás. Daqueles trens gigantescos que param e andam sem aviso prévio. São trens de quilômetros de extensão, não são trens, não é 1 quilômetro, às vezes tem 2, até 3 quilômetros de extensão. Eles não avisam quando vão começar a andar. Então você vê um trem parado, você começa a atravessar, de repente ele vem. Não tem travessia para essa população está estropiada por esses trens, e a Vale está dando aula para educar a população a conviver com os trens. Dentro da rede pública, não é uma rede privada, é dentro da rede pública. A Vale faz isso em Moçambique e tentou fazer isso no Canadá. E o que eu estou querendo lembrar a todos nós é que existe uma burguesia brasileira que é dependente, é associada,
É subalterna, mas é truculenta, está riquíssima e está sustentando o golpe que nós estamos dando, que nós estamos assistindo. E mais do que isso, está elaborando política pública na nossa cara. Fundação Roberto Marinho, Movimento Todos pela Educação. O que é isso? Fundação Roberto Marinho elabora programas educativos, vende pacotes educativos. É para a universidade privada? É para a escola privada? Também. Mas o grosso do seu lucro vem da venda para quem? Governos de estado e municípios que compram os pacotes, que já são obsoletos, aliás, para falsificar os dados do IDEB. O que é falsificar os dados do IDEB? IDEB, para quem não sabe, são os dados para a educação básica, segundo os quais os municípios vão receber mais ou menos dinheiro do Ministério da Educação, em função, é um ranqueamento da educação pública. Se o ranking for maior, vem mais dinheiro público. Então, falsificar, truncar, modificar a base para esses dados pode dar mais dinheiro. E aí eu tenho uma lava-jato que só olha para a superfície da corrupção e que não enxerga as porteiras abertas dentro do conjunto do Estado por essa mesma burguesia. Eu peguei 2 exemplos, né? Fundação, Vale e Movimento Todos pela Educação. O Movimento Todos pela Educação conseguiu uma proeza. A legislação educacional brasileira hoje é a legalização do Todos pela Educação em escala nacional. Parênteses. Quando vocês acharem que a classe trabalhadora não está lutando mais, que não tem mais classe trabalhadora, olhem para o que a burguesia está fazendo. É porque vocês não estão olhando para o lado certo. Porque a burguesia está atenta ao prenúncio da luta, das nossas lutas. Eu vou dar mais alguns exemplinhos aqui. A gente está saindo, está soltando um livro agora, espero que saia recentemente, pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, sobre hegemonia burguesa na educação pública, que é uma pesquisa de um curso que eu ajudei a elaborar com muita satisfação, com gente que foram pessoas maravilhosas, que é o Paulo Alentejano, que é o Paulinho Chinelo, quem é da geografia vai saber quem é, Gaudêncio Frigoto, Roberto Leyer, que atualmente é reitor da Federal, além de outras companheiras do MST, como a Cristina Vargas, a Ana Keila. Bom, não preciso citar todo mundo. Mas nesse livro, a gente selecionou os trabalhos de fim de curso daqueles que analisaram as formas da penetração das entidades sem fins lucrativos burguesas dentro do Estado, tanto formulando a política como gerindo as políticas. Então, um exemplo interessante eu falei da Vale. Depois vocês pegam esse livro, daqui a pouquinho ele vai estar disponível. Quem tiver curiosidade, depois eu passo os dados, porque é muito impressionante. O município não fala de índio, o raio da estrada se chama Carajás, e a Vale nem fala. Índio só entra para o folclore, sabe? Para o colarzinho que fala. É alguma coisa de muito impressionante. Tudo isso em nome, evidentemente, da democracia. Uma outra entidade que tem um papel dramático nisso é a ABAG, Associação Brasileira do Grande Negócio. Do grande negócio. É a grande negociada, né? Do agronegócio. Tem uma tese que já virou livro, que eu recomendo vivamente, do Rodrigo Lamosa, está pronta, já foi defendida lá na educação da UFRJ, no qual ele vai demonstrar a atuação da ABAG na educação pública na região de Ribeirão Preto. Mas, para além disso, a ABAG tem laços estreitos com a ESAL, que é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, que pertence à USP. Essa escola ESAL é classicamente
uma escola de agronomia da grande burguesia paulista, que vocês sabem que ela não é nada civilizada. Então, e estreitas ligações com a Faculdade de Economia e Administração FEA, da mesma USP, e criou, junto com eles, um negócio chamado Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, cuja sigla é PENSA. Eles estão dentro. Olha, isso é educação pública. A gente tem pouca pesquisa disso na saúde pública. Isso também está assim na saúde pública. Também está assim no serviço social. Nós já sabemos. A BAG, além dessa... Portanto, que ela está decidindo o parâmetro dos currículos dos cursos de agronomia no país. Decidir os currículos do curso de agronomia no país é criminalizar a agroecologia. Isso é política pública. A BAG, não, o trânsito entre essas... A BAG é sem fins lucrativos, tá bom? Não é uma empresa, a BAG. A BAG é uma entidade da sociedade civil, e é verdade. Eu só estou falando de instituições sem fins lucrativos. A BAG Ribeirão Preto, segundo o relatório dela própria no site, havia, entre aspas, beneficiado 100 mil estudantes da região de Ribeirão Preto até 2010. Estudantes de onde? Escola pública. O Senar, sabe aquele de educação rural? O Senar faz um curso que se chama Agrinho, para que estudantes das escolas rurais do país, para dar aula de quê? Educação ambiental. Nossas crianças estão sendo educadas por entidades empresariais sem fins lucrativos, falsamente, nas escolas públicas, falsamente dizendo que isso é educação ambiental. Eu vou aqui dar um pouquinho do conteúdo da educação ambiental. Essas aqui são as pesquisas que estão nesse livro. Por isso que não vai dar tempo de eu falar de tudo, porque tem coisa demais, a gente precisa de mais gente pesquisando isso. Olha bem o receituário da educação ambiental. Aproveitar no máximo os alimentos que consome. Para a criança no campo. Vai ali para aquele trabalhador que foi expropriado na zona irrigada e vê se dá para jogar fora alguma coisa do que come. Quanto mais consumir, vocês estão sabendo, aqui, Mato Piba, todo mundo sabe que é Mato Piba? Não acredito. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É a grande fronteira do agronegócio no país hoje. Para trazer irrigação massiva, expropriar os pequenos e implantar irrigante experimentado. Irrigante experimentado, traduz-se. O sujeito que tem capitais e vai ter terra, e de preferência em região onde tenha havido luta popular e assentamento popular. Mato Grosso, não, eu falei Maranhão, é Mato Grosso, né? Desculpa, Mato Piba, é Mato Grosso, não Maranhão, Não, mas é Maranhão mesmo. Mato Grosso não entra, não. Olha só, ele entra na prática, ele não entra na sigla. Mato Grosso, Goiás, tá certo? Entra na prática. Mas isso é outra discussão, porque essa sigla já está pronta e em atuação. Mato Piba. Alguns outros usam diferente, usam Mapitoba, mas é a mesma sigla mudando a ordem das sílabas. Bom, nós não vamos ter debate, tá? Então eu estou terminando em 5 minutos bonitinho. O Senar diz o que para os alunos? Fechar a torneira na hora de escovar os dentes enquanto se ensaboa.
Preferir produtos com embalagens econômicas e com refil. Entender que o aproveitamento de cascas é revolucionário e atuar como multiplicador do conceito de consumo consciente. Mas, tem mais dois que são mais bonitinhos. Manter, preservar, conservar a mata ciliar e preservar as nascentes. Isso é educação ambiental? O que não está falado nessa educação ambiental? Agrotóxico, transgênico, a grande propriedade, a concentração da grande propriedade, desmatamento, nada disso entra. Repare, esse é o exemplo do Senar. Na área da saúde, fazendo uma interface com a área da educação, existem hoje, a gente pegou um caso de pesquisa, que é, todo mundo, quem é professor aqui já ouviu falar do tal do TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma sigla criada nos Estados Unidos, tornando uma doença o que é um comportamento, o que já é uma grande complicação e é um grande debate entre os psicólogos e os neurólogos sobre se isso é uma doença. Porque é um problema. Quando você torna um comportamento doença, você vai medicalizar aquele comportamento. Ok? Há uma entidade que chama Associação dos Amigos, não estou com o nome da entidade aqui não, Associação dos Amigos e Portadores de TDAH, alguma coisa assim, que atua nas escolas públicas e privadas para divulgar o que é o TDAH, educar, formar professores para a identificação e detecção precoce do TDAH e encaminhamento para o devido tratamento. É formação de professores. Quem financia essa associação? Laboratório de farmácia. A Novartis, a fabricante do Ritalina, que é um remédio. Que é um remédio absurdo para o TDAH. E eu vou terminar, nesse momento, com alguns exemplos que a gente precisa averiguar. Movimento Brasil Competitivo, Gerdau, Jorge Johann Peter Gerdau, que é o dirigente disso. Esse Movimento Brasil Competitivo tem como projeto organizar e sistematizar a gestão pública brasileira. Ficou no braço direito da Dilma durante 2 anos. Nesse período, acho que até mais de 2 anos, nesse período passou acordo com o Ministério da Justiça, com diversos estados no país, com diversos ministérios, não vou nem pegar o papel, porque é muita coisa para dizer. Acordo de quê? De estabelecimento de protocolos de gestão competitiva. Traduzindo, o Estado deve ser gerido conforme uma empresa privada. Na privada ficamos nós, certo? Então, esse Movimento Brasil Competitivo, ele ficou meio silencioso depois do impeachment, mas já está reativando os seus acordos com o novo governo. A grande burguesia, Gerdau e Ortega, não é mais ele é dono, mas ele não está mais na direção porque ele está aposentado. Agora são os filhos dele que estão na direção da empresa Gerdau, filhos e sobrinhos. Há uma outra, são contratos ministeriais para implantação de protocolos de administração pública. Há um outro movimento que se chama Comunitas. Comunitas também financiado tudo quanto é grande empresa que vocês possam imaginar, vai estar lá financiando. O que faz o Comunitas? Passa acordo com prefeituras para um completo ciclo de gestão da prefeitura, de tal maneira que seja assegurada transparência e eficiência na gestão. Que prefeituras ele tem acordo? Também não vou lembrar de todas. São Carlos, em São Paulo, Campinas, Curitiba,
tinha mais 5 ou 6 cidades. E nas últimas eleições, quem se agregou? São Paulo, Salvador, Porto Alegre. Não são pequenas cidades. Repara, esse tipo é uma entrada empresarial por dentro da formulação e execução das políticas públicas através de entidades não lucrativas. As empresas pagam as entidades não lucrativas e essas entidades lucrativas esterilizam a política. Você pode votar em quem quiser. A política será a mesma depois. Perceberam a gravidade do fenômeno? Sinceramente, eu não vejo saída reformista. Ou a gente enfrenta o capital hoje em todas as suas degraus, escalas e nuances e aprende a juventude a enxergar onde está esse capital. Ou é a captura e a devastação de tudo que conquistamos como aquilo que representa o mais rico, o mais bonito da humanidade, que é a possibilidade da socialização completa da vida e de além da necessidade. Obrigado.